levam isso muito a sério. Na noite seguinte, porque o que a gente faz? Qual que foi a grande lição da noite 1? A maioria de nós procura aquilo que quer, onde isso não pode ser encontrado, que é o futuro. Na segunda noite, nós trabalhamos a questão da transformação. A transformação, a mudança, ela nunca pode acontecer no futuro, ela só pode acontecer agora. E ontem, o que nós trabalhamos ontem? Eu não lembro mais. Vou colocar aqui os comentários. O que nós falamos ontem? Qual era o tema de ontem? Ó, o Léo Ruivo. Ó, os Ruivos estão presentes também. Marcos Tardim, obrigado por nos presentear com sua presença aqui, grande ator, representando o teatro aqui. O que nós vimos ontem de noite? Eu esqueci. Me ajudem aí. Ontem à noite. O que nós trabalhamos ontem à noite? O reino dos céus. Ontem nós trabalhamos profundamente. Não, os 4 pilares não foi, não. Não, vocês também não lembram mais. Gente do céu, ontem nós trabalhamos a questão do que seria esse tesouro interior, tá? Pronto, o reino está em nós. É isso aí, vocês lembraram. Conheça-te a ti mesmo, certo? Começamos com toda essa reflexão de Sócrates, depois nós fomos para Jesus, depois nós fomos para a parábola do mendigo, e fomos costurando isso e fechando para entender o que é a nossa essência. Basicamente ontem era sobre isso, tá? Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar os 4 pilares, tá? Eu quero começar sempre fazendo uma pergunta. Qual é a coisa mais importante que você pode alcançar na vida? Você já se perguntou isso? Qual é a coisa mais importante que você pode alcançar na vida? Por mais estranho, tá? Por mais estranho que isso possa parecer, a coisa mais importante que um ser humano, uma pessoa, pode alcançar na vida, preste atenção que isso vai te assustar de repente, só para nós começar a nossa conversa de hoje. Qual é a coisa mais importante? A coisa mais importante que um ser humano, qualquer ser humano, pode encontrar na vida é isso aqui, ó, tá? O que acontece? A maioria de nós acorda de manhã cedo e assim que abre os olhos, a pessoa começa a pensar. E aí vem um pensamento, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro pensamento e passa o dia inteiro aqui, um pensamento atrás do outro. É um fluxo contínuo de pensamento, é um pensamento atrás do outro, e vem outro, e mais outro, e bum! Só encerra quando você dorme, quando você adormece. E esse pensamento, eu chamo isso do nó psicológico. Isso é um nó psicológico. O que é um nó psicológico? Você não consegue desatar. Esse pensamento é um emaranhado. E é sempre, a gente acha, preste bem atenção, a gente acha que a gente pensa muita coisa. Mas não. O que a gente faz? Repete sempre o mesmo pensamento. Imagina se você pudesse, se você pensasse em voz alta, ou se você pudesse gravar tudo que você pensa durante o dia, durante um mês inteiro, você teria 30 dias de gravação do seu pensamento, e aí você tivesse que escutar isso. Você ia enlouquecer. Mas a gente faz isso a vida inteira. Então, qual que é a maior conquista que um ser humano pode ter na vida? É separar, preste bem atenção, é separar consciência de pensamento. É separar consciência de pensamento.
E aí tem muitas pessoas que vão dizer, mas isso é impossível, como é que você separa consciência de pensamento? Mas preste bem atenção, você pode ficar observando o seu pensamento, ou não. Você consegue observar aquilo que você pensa. E quando você observa aquilo que você pensa, tem duas coisas, ou não? Tem o pensamento, que é observado, e tem o observador, que é aquele que observa. Então, tem o pensamento e tem a consciência. Aquilo que você observa e aquilo que é o observador, aquele que observa. Essa é a coisa mais importante que você pode fazer na vida. Não é ganhar 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Não é se tornar o presidente da república. Não é se tornar uma pessoa, uma celebridade. A coisa mais importante que o ser humano pode alcançar na vida é separar consciência de pensamento. E por que isso é tão importante? Porque toda a sua realidade, ela inevitavelmente é criada pelo pensamento. E se você não tem consciência do seu pensamento, o seu pensamento é inconsciente. E se o pensamento é inconsciente, isso significa que você não tem domínio sobre ele, é ele que te domina. E se o pensamento te domina, o pensamento cria sua realidade. E você não tem controle sobre a realidade que você cria. Você está me entendendo? Agora, quando você separa a consciência do pensamento, quando você separa a consciência do pensamento, você passa a ter consciência do que você pensa. E quando você tem consciência do que você pensa, você consegue desconstruir todo esse nó psicológico. Porque você passa a jogar uma luz sobre essa confusão que há na sua mente. Então anote isso, anote isso. Anote isso para que isso se torne um objeto que você vai encarar como o propósito primário da sua vida. A coisa primária, aquilo que vem primeiro, é você separar consciência do nó psicológico, do emaranhado, que é literalmente a voz na sua cabeça. Vou repetir, por que isso é tão importante? Porque quando não existe separação entre pensamento e consciência, você se torna o pensamento. E isso é uma disfunção. Nós vamos aprofundar isso amanhã. Amanhã, sábado, nós vamos fazer um exercício para refletir sobre o que você pensa sobre você, o que você verdadeiramente pensa sobre você e como isso impacta a sua vida. Hoje nós vamos trabalhar ressentimentos ou negatividade, nós vamos trabalhar corpo de dor, nós vamos trabalhar medo e nós vamos trabalhar o sentimento de não ser bom o suficiente. Nós vamos trabalhar esses 4 pontos hoje. Mas já dizendo, amanhã você vai perceber o que você pensa sobre você, como você sabe o que você pensa, porque, preste atenção, você hoje, eu tenho quase certeza, com raras exceções, você é totalmente dominado pelo pensamento. Você é o pensamento. E agora você vai ver que reflexos isso traz na sua vida. Se você não consegue separar consciência e mente, sem a consciência, você é apenas o movimento do pensamento. E quando não há consciência, você se identifica, há uma completa identificação com esse movimento do pensamento. E isso significa que a sua noção de eu, aquilo que você pensa ser, você extrai a sua noção de eu, a ideia de quem você é,
do seu pensamento e das suas posições mentais. E o seu pensamento, as suas opiniões, os seus pensamentos, as suas posições mentais são suas opiniões. São seus pontos de vistas. Em outras palavras, quando não há separação entre mente e consciência, as suas opiniões se tornam a sua identidade. Identidade é a noção de eu, com aquilo que você se identifica. Aí você se torna as suas opiniões. Quem você é as suas opiniões, os seus pontos de vista. E aí, qual que é o grande problema? Aí você esquece aquilo que nós falamos ontem. Você perde, quando você se identifica com as opiniões, com os pontos de vista, você perde o tesouro que existe dentro de você. E isso acontece com muitas pessoas. As opiniões e a identidade delas, a opinião e a identidade delas se torna uma coisa só. Então, elas são a opinião. Elas chamam isso de valores. Eu sou meus valores. Eu sou meus valores. E quando isso acontece, preste bem atenção que nós estamos começando a entrar no terreno minado. Quando isso acontece, qualquer pessoa que questiona as tuas opiniões, qualquer pessoa que contradiz as tuas opiniões ou as tuas posições mentais, não é somente uma pessoa que tem uma opinião diferente da tua. Não é uma pessoa que, tá bom, ele pensa diferente. Não, é alguém que está atacando a sua noção de eu. Quando você é a sua opinião, quando você é o seu ponto de vista, quando você é o seu pensamento, qualquer pessoa que pensa diferente do que você se torna o seu inimigo. E se essa pessoa fala alto, fala grosso, contradizendo o teu pensamento, essa pessoa tem o poder de te destruir. E o que você faz quando alguém contradiz a tua opinião? Você precisa defender a sua opinião. Você precisa reagir. Eu tenho que defender quem eu sou. Mas você não é uma opinião. Nós vimos isso ontem. Não, mas eu tenho que defender. Olha que essa pessoa, o que ela está dizendo? Ela está contradizendo o que eu acredito, eu preciso me defender. E aí, você passa, além de ser um desequilíbrio mental absoluto, um desequilíbrio mental e emocional, você sempre está naquele ioiô, naquela montanha russa de altos e baixos emocionais, mas o mais importante, você pega energia boa, que você poderia investir na construção daquilo que você quer, para combater moinhos de vento, como está escrito no livro dos Cervantes. Combater fantasmas, ideias, opiniões. E aí você reage, você se defende, você ataca a outra pessoa porque você precisa se defender e a outra pessoa também está completamente identificada com a posição mental dela. Ela também está identificada, porque nós vivemos num mundo inconsciente. E aí a outra pessoa faz o quê? Ela também reage, ela também te contra-ataca. E é assim que nascem os conflitos, os dramas e todos os inimigos que a gente tem. Olha que bobagem. Meu Deus do céu, que bobagem. Estava respondendo há pouco, nós vamos entrar agora nessa questão, mas eu estava lendo há pouco as perguntas e uma pessoa disse assim, como que eu lido com as mágoas em relação aos meus pais? Isso está me destruindo. Preste bem atenção, pense a energia, o sofrimento
o tempo que você gasta com ressentimento, com mágoa, com chateação, com preocupação, com medo, com inquietação, com todos os sofrimentos psicológicos. E preste bem atenção, que eu vou fazer uma das afirmações mais cabulosas que você poderia ouvir numa sexta-feira, dia 15 de setembro. Tudo isso é bobagem. Sabe aquele ressentimento que você tem? Bobagem. Eu vou te provar que é bobagem. A mágoa. Sabe aquelas brigas de família? As chateação, há quanto tempo você carrega esse ressentimento? Larga disso, meu Deus do céu. Ressentimento, eu chamo isso de sofrimentos psicológicos. Anota, nós temos dois tipos de sofrimento. O sofrimento físico é quando você bate com a quina do dedão, aliás, com o dedão na quina da mesa, dói. Dente inflamado, dói. Braço, ombro deslocado, dói. Dor física. Isso não é problema. Você vai no médico, você vai no massagista, você vai no dentista, isso cura. Agora, existe uma coisa que nos tortura a vida inteira e que é a maior bobagem do mundo, que são as dores psicológicas. O que são dores psicológicas? Ressentimento, escreva isso, ressentimento. Porque você pode querer sucesso, você pode querer dinheiro, você pode, eu preciso enriquecer, eu preciso ficar rico, eu preciso ficar famoso. O que te impede de alcançar o que você quer é a energia que você dispersa com essas bobagens. É a distração. Então escreva ressentimento, ódio, autopiedade, culpa, raiva. Grande parte da ansiedade. Existe ansiedade que é um problema químico-biológico do cérebro, a depressão também, mas grande parte da depressão e da ansiedade são mentais. Ciúme, inveja, irritação, medo. O medo, nós vamos falar sobre medo hoje, a sensação de incapacidade. Por que você sente essas coisas? Por que você tem esse tipo de sofrimento? Você sente isso? E como seria a sua vida sem isso? Como seria a vida sem esses sofrimentos? Esses sofrimentos, eles te ajudam em alguma coisa? Responda. O ódio, a inveja, o ciúme, a mágoa, a preocupação, a ansiedade, o medo, isso te ajuda em alguma coisa? Isso tem uma função na sua vida? Ou isso te atrapalha? Esse rancor que você carrega dentro de si às vezes é contra uma pessoa, às vezes contra o trabalho, às vezes contra uma circunstância, às vezes é contra o mundo, às vezes é contra Deus. Eu conheço gente que tem rancor contra Deus porque eles tinham um acordo com Deus, tinham um contrato assinado com Deus que eu vou todo dia, todo domingo na igreja, e nada de mal pode me acontecer. E aí quando vê alguma coisa acontece, eles acham que isso não deveria ter acontecido, aí eles têm um rancor contra Deus. Quem nunca conheceu uma pessoa assim? Então esses sofrimentos todos, eles te ajudam ou te atrapalham? Você realmente precisa disso na sua vida? E por que você tem isso? E como eles se criam? Agora, se eu te dissesse que a maior parte, quase todos esses sofrimentos, se não todos, são completamente desnecessários. Não cumprem papel nenhum, não cumprem função nenhuma, não tem propósito nenhum. Então, primeira coisa, todos esses sofrimentos não cumprem papel nenhum, não tem função nenhuma na sua vida. Agora, ponto 2.
ninguém causa isso em você. Sabe aquele ressentimento que você tem? A raiva, o ódio, aquilo que... Ninguém cria isso em você. É você que cria isso. Na verdade, você não cria. Eles se formam sozinhos. Se formam sozinhos. E por quê? Se formam sozinhos enquanto que a mente superficial governa a sua vida. Quando falta consciência, a inconsciência é que cria tudo isso em você. Então, o que você precisa entender? Vamos lá. Eu não vou só dizer isso. Eu não vou só dizer isso. Eu também vou te mostrar como isso acontece e como você pode se libertar disso. Então, vamos lá. O que é o sofrimento psicológico? Quero que você pegue um sofrimento psicológico que você tem. Pode ser ressentimento, pode ser culpa, pode ser raiva, pode ser ciúme. O que é esse sentimento? Pega um ressentimento que você sente agora. Uma mágoa contra sua mãe, contra seu pai, contra sua ex-mulher, contra seu ex-marido, contra seu filho, contra mim, contra seja quem for. Pegue um ressentimento, uma mágoa que você sente nesse exato momento. O que é isso? Eu vou te explicar o que é isso. Todo ressentimento, toda mágoa, medo, ansiedade, qualquer coisa nessa ordem, todo sofrimento psicológico é sempre alguma forma de não aceitação. Você não aceita algo que é. Tem uma coisa que é do jeito como ela é e você não aceita isso. Pense no ressentimento. O que aconteceu que você não aceita? Pense na raiva. O que aconteceu que você não aceita? Todo sofrimento psicológico é algo que aconteceu e você não aceita. E isso é sofrimento. Então deixa eu traduzir isso numa forma mais prática. Todo sofrimento psicológico é uma forma de resistência inconsciente a como as coisas são. Você tem uma opinião de que a sua mãe não deveria ter dito o que ela disse. E você não aceita o fato dela ter dito o que ela disse. E aí você se ressente. Mas veja bem, a expectativa que você tem em relação à sua mãe é tua. Você tem uma expectativa, você espera, você tem um desejo de que a sua mãe seja assim. E ela não é assim, ela é do jeito dela. Ela te diz coisas que tu não quer ouvir. Mas ela tem o direito de dizer. Só que quando ela diz, é o jeito dela de ser. E você não aceita o jeito dela de ser. O que você quer? Você quer que ela seja do jeito como você acha que ela tinha que ser. Ha! De quem é o problema? De quem é o problema? De quem é o problema? Teu. É você que cria isso. Você é um pequeno ditador. Você é uma pessoa arbitrária quando você vive na inconsciência. Você tem uma ordem na sua cabeça, você tem uma opinião, você tem um ponto de vista na sua cabeça e tudo que não se encaixa nesse ponto de vista, você não aceita. Isso cria o teu sofrimento. Isso é chocante, isso desconstrói todos os nossos argumentos que nós tínhamos de vitimização. Meu Deus, o que a minha mãe... E isso também, preste bem atenção, nós vamos olhar isso mais a fundo, mas isso se aplica a tudo na nossa vida.
Preste bem atenção. Nós vamos falar depois sobre morte, mas eu já quero aproveitar esse momento aqui porque as pessoas sofrem muito por causa disso e isso é um tema delicado. Aí as pessoas não falam sobre isso, mas preste atenção. Você tem pessoas que você ama na vida. Tem pessoas que você ama muito. E essas pessoas são como qualquer outro ser humano. Os seres humanos, eles morrem. Às vezes, num acidente estúpido. Às vezes, tremendamente prematuro. Então, o que acontece? Por que você destrói muitas vezes a sua vida porque alguém do seu círculo de influência, do seu círculo mais próximo morre? Porque você não aceita o fato desta pessoa ter morrido. Mas a todo momento morrem pessoas. Pessoas novas. Pessoas... Então o que acontece? É dolorido, sim. Mas é uma dor que você tem que administrar. É uma dor, você foi abusado na infância. É horrível, é terrível. Mas você tem que aceitar isso. A aceitação te liberta disso. Porque isso é o que é. E aquilo que é uma coisa. A outra coisa é a sua relação com aquilo que é. Então o que acontece? Eu sei que isso são assuntos delicados. E que isso já logo cria uma revolta dentro de nós. Isso cria uma bola de sebo na garganta. E logo o que a gente quer fazer é defender o nosso ponto de vista. Porque a primeira coisa que você diz é o seguinte: você não sabe o que aconteceu comigo. Você nunca perdeu um filho. Você não foi abusado. Por quê? Porque você defende o teu sofrimento. Porque o teu sofrimento, você construiu uma identidade nele. E aí você tem que, aquilo que eu falei no início, você agora tem que defender a sua identidade. Mas eu não estou falando isso, esse tipo de análise que eu estou fazendo para dizer que você é isso ou aquilo. Não, eu tenho os meus problemas, eu tenho os meus abusos que eu sofri, eu tenho as minhas perdas, e todos nós temos que lidar com elas. Mas neste mundo nós teremos tribulações. Mas é preciso ter bom ânimo, disse Jesus, porque ele venceu este mundo. Então o que acontece? É importante a gente falar sobre essas coisas espinhentas. E uma das coisas, quando a gente se identifica com esses sofrimentos, a gente tende a defender, e quando alguém diz, você tem que superar isso. É a morte de um filho, é um abuso que você sofreu quando criança, você tem que superar isso. E aí a primeira coisa que acontece é aquilo que eu falei antes, você começa a reagir. Uma reação, se cria uma reação em torno disso. Por quê? Porque a sua identidade está nisso. Não importa o quão difícil isso foi, não importa o quão duro isso foi, mas você não é isso. Existe algo, como eu falei ontem de noite, algo sagrado em você que ninguém nunca tocou. E é isso que você tem que procurar essa rocha e construir a sua identidade sobre essa rocha. Então pense no ressentimento, voltando para a gente, tem muito conteúdo interessante, e isso tem muita coisa para falar, mas vamos lá. Pense no ressentimento, então. A pessoa disse ou fez algo que você não aceita. Se você aceitasse, o ressentimento não existiria. Mas por que você não aceita? Porque você acha isso uma afronta. Por que você acha isso uma afronta? Porque você julga o mundo. Não julgueis, para não ser julgado. Por que você vê o cisco no olho do outro e não vê a trave no seu olho? Então você fica condenando a todo mundo, mas você nunca se volta para si. E eu estou dizendo, você que é o ditador, você que é o autoritário, você que não percebe na sua inconsciência que você quer que o mundo se ajuste ao seu modo de ver as coisas.
Perdoar, você já ouviu essa palavra? Perdoar. Perdoar, você já ouviu isso? Isso não é uma palavra. Perdoar é aceitar. Não existe. A gente acha que, eu vou te perdoar dessa vez, mas a próxima eu não te perdoo. Quer dizer, o perdão parece que é uma coisa que a gente concede ao outro. Eu vou te perdoar, porque eu sou maior do que você. Você errou comigo, você é o pecador, eu sou o santo, então eu tenho autoridade para te perdoar. Lê do engano, perdão. O que é perdão? É aceitar o outro como ele é. Perdoai os vossos inimigos. O que isso quer dizer? Foi Jesus que disse perdoar os vossos inimigos. Isso significa não tende inimigos. Se você perdoar os seus inimigos, você não vai ter inimigos. Então pense no ressentimento. A pessoa disse algo ou fez algo e você não aceita isso. Você não aceita o fato dessa pessoa ter dito isso. E essa resistência inconsciente é o sofrimento. E como é que você cria essa resistência inconsciente? Ela se dá em dois níveis. No nível do pensamento, ela sempre é um julgamento. Você sai julgando o mundo por aí de acordo com os seus pontos de vista. E no nível da emoção é uma negatividade, é uma forma de negatividade. Então, uma coisa muito importante que você precisa entender nesse exato momento: se você aceitasse as coisas, as circunstâncias, as situações, as pessoas como elas são, você não sentiria esses sentimentos, essas dores psicológicas. Mas preste muita atenção, quando eu digo aceitar, eu não estou falando de aceitar o seu julgamento. Tipo, a situação é ruim, aí você diz, a minha vida é um inferno, eu não tenho nada. E aí mas eu tenho que aceitar que minha vida é um inferno. Não é isso. A minha mãe é uma perdida, olha a vida dela, a vida inteira, nunca me deu amor, nunca me deu carinho, mas eu tenho que aceitar isso. Não é aceitar o seu julgamento. É aceitar as coisas sem julgar. Que a maioria das pessoas diz, mas como que eu vou aceitar? Olha o que essa pessoa fez comigo, isso é totalmente injusto. Quer dizer, se você concluiu que isso é injusto, você já fez um julgamento. Então, anota isso, anota. Ponto 1 do seu propósito. Ponto 1 do seu propósito. Eu preciso, na minha vida, aprender a separar pensamento e consciência, para não passar a minha vida inteira inconsciente, vivendo da ilusão de que eu sou pensamento. Esse é o ponto 1. Ponto 2 do seu propósito, eu preciso entender o que é aceitação. A aceitação é a arma mais poderosa que você pode um dia alcançar. Podem te dar uma bomba atômica, com um botãozinho na sua mão, no seu controle, isso não é tão poderoso como a aceitação. A aceitação te liberta, a aceitação ela te transcende. A aceitação, o que é a aceitação? Por exemplo, quando Jesus estava na cruz, olha lá, esticadão, não conseguia mexer a cabeça. Ele olhou e disse, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. O que é? Isso é transcender. Foi naquele momento que ele transcendeu. A aceitação. E o que é dizer eles não sabem o que fazem? Uma pessoa que não sabe o que faz é inconsciente. A inconsciência é o grande mal. Você precisa se libertar disso. Então, procure entender o que é aceitação. Procure separar, para você não ser um marionete do seu condicionamento mental, para você não ser um autômato, uma pessoa que reage
inconscientemente ao que tem dentro da cabeça, você precisa se elevar, transcender a mente. E ao que você resiste? Essa é uma pergunta importante que você precisa se fazer. O que você não aceita? Quando você resiste e quando você não aceita, olha que bobagem. Você resiste e você não aceita aquilo que é. A situação é essa. Aceita. Já é. Para que você fica criando resistência? Sua mãe disse isso. Ela disse. Aceita, ela já disse. Agora, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Você pode refletir. Quem sabe a sua mãe te disse uma coisa que pode te ajudar muito, ou quem sabe isso não tem utilidade nenhuma. Você joga fora. Agora, quando você não aceita o que é, o que você não aceita? Você não aceita o agora. Porque o agora é. E o que é o agora? É a vida. Então a vida se apresenta de certa forma para você e você não aceita a vida. Lembra que eu expliquei na noite 1, na noite 2? Eu disse que isso aqui é um quebra-cabeça e nós vamos juntando as partes. Então nada acontece no passado, nada acontece no futuro. Tudo o tempo todo acontece no agora. E como é que você se perde no agora? Você se perde quando o agora se manifesta dessa forma. E aí o que você faz? Você não aceita. E aí vem surgindo outras coisas no agora. Mas você está preso nisso. E aí você perde tudo isso. Você entendeu? O ressentimento é o que te segura no passado. O ressentimento é que atrasa a sua vida, a mágoa, tudo isso. E isso é uma coisa que Jesus disse, as pessoas não entendem muito bem isso muitas vezes, mas ele disse o seguinte: não entrem pelas portas largas da perdição. Muitos são os que escolhem essas portas, que são as portas da perdição. Ele diz assim: entre pela porta estreita que te conduz ao reino dos céus. Nós já falamos o que é o reino dos céus. O que é a porta estreita? É o agora. Entre por ele. Seja fiel a ele. Não entre para o passado, através do ressentimento, da mágoa, da inveja, do ciúme, porque isso tudo te apega e aí você perde o agora e aí você começa a sentir todas essas frustrações e aí você joga uma salvação para o futuro. Então nada acontece no passado, nada acontece no futuro. Tudo o tempo todo acontece no agora. E se você aceitar o que acontece no agora, você não tem nada para perdoar em relação ao passado. E muitas vezes, preste atenção, o que é o agora? Muitas vezes o agora é uma memória triste de algo que aconteceu no passado, que a gente chama de passado. Então você lembra daquela tristeza profunda de ter perdido os seus pais, de ter perdido um amigo, de ter perdido uma tia. Aquilo você não sente no passado, você sente agora. E aí você não reage a isso, você acolhe esse sofrimento. Você aceita esse sofrimento. Você diz, ok, eu estou sofrendo. Eu lembrei disso agora, isso é um sofrimento. Porque a reação, ela faz com que você se torne o sofrimento. Quando você acolhe o sofrimento, existe esse vasto campo de paz. E o sofrimento, a dor, se dissolve nessa paz. Você é maior do que qualquer perda. Se você não se identificar com as perdas, porque neste mundo, esse é o mundo das perdas. Então você aceita essa memória triste, mas você acolhe ela. Veja, para acolher algo, tu tens que ser melhor do que isso. E muitas vezes, o agora é uma insegurança em relação ao futuro, ou melhor, em relação ao fato de você não saber como será o seu futuro.
que é o medo, a insegurança, e você aceita essa insegurança. Tudo que você aceita se dissolve, porque você não dá energia para isso. Você acolhe isso, você aceita isso. E quanto mais você resiste ao que você é, mais você sofre. Quanto mais você reage, eu não aceito, isso não deveria ter, mais você sofre. E é disso, em última instância, que nós estamos falando. De eliminar o sofrimento da sua vida. E você não vai fazer isso no futuro, você vai fazer isso agora. E sempre pense, se você está sofrendo, você se pergunta. Você se pergunta, o que eu não estou aceitando? O que eu não estou... A minha finitude? Você tem medo da morte? Você não aceita a sua finitude? A intensidade do sofrimento depende do grau de resistência ao momento atual. Você vive no agora. Você sempre vai viver na porta estreita do agora. Não saia dela. Porque quando você sai, o sofrimento, não existe sofrimento no agora. Todo sofrimento é passado ou futuro. Então, deixa eu repetir isso, que isso é muito importante. Extremamente importante. A intensidade do teu sofrimento psicológico depende do grau de resistência ao momento atual. E o grau de resistência depende da intensidade com que você está identificado com a sua mente, aspas, com as suas opiniões. Você tem a opinião de que você não deveria ter perdido seu pai tão cedo. Você tem a opinião de que você não deveria ter perdido a sua mãe. Você tem a opinião de que você não deveria ser abusado quando você era criança. Inocente. Você tem essas opiniões todas. Você tem a opinião que seu irmão não deveria ter feito isso com você. E você transforma isso numa identidade. Eu fui injustiçado, eu não aceito aquilo que ele fez. Só que preste bem atenção. Essa raiva, essa angústia, esse ódio, esse rancor, esse ressentimento, essa mágoa só machuca a você. Você está querendo se vingar do quê, na verdade? É isso que a gente tem que perceber. Então, o que acontece? Quanto mais você se identifica com essa ideia de que as coisas deveriam ser assim e elas foram desse jeito, e eu não aceito que elas não tenham sido assim. Aí você fica preso e você revive isso todo dia. Porque você não tem aquela aceitação. Sempre pense, mas isso não é uma coisa de superioridade. Isso é uma aceitação interna. E você não precisa nem... Sempre pensa assim, aceita porque eles não sabem o que eles fazem. Só a inconsciência, só uma pessoa inconsciente machuca os outros. E só uma pessoa inconsciente permite que os outros a machuquem. Então, não aceitar o agora é estar fora do agora. Se você tem muito ressentimento, se você tem muito medo, se você tem muita ansiedade, você está preso no passado e no futuro. Você quer que as coisas sejam de outra forma, não como elas são. Só que, se você prestar atenção, todas as coisas, todos os problemas, todas as circunstâncias, todos os obstáculos, todas as adversidades que aparecem na nossa frente, elas têm dentro de si a semente da oportunidade. Se você acolhe elas e você cresce com isso. Agora, se você rejeita, se você reage, você perde a lição que tem ali. Você perde a oportunidade de crescer, de superar. Está entendendo isso? E quando você quer que quando você quer que as coisas sejam de uma outra forma, não como elas são, essa outra forma, ela sempre está na sua mente. Ela sempre é ou uma memória de algo que aconteceu no passado,
ou uma ameaça que está no futuro, e isso te tira do agora. E eu expliquei ontem que se você sai do agora, você se opõe à vida. E quem é a vida? Deus é a vida. Então você quer saber as coisas melhor do que Deus. Não é que Deus coloca os problemas na sua vida. Você os cria. Por quê? Porque você quer estar no controle. Você quer dizer como as coisas precisam ser. Você está entendendo? Então, isso é uma reflexão profunda e dura. A nossa mente, ela é condicionada. E ela sempre procura se agarrar ao passado, ao futuro, escapando do agora. E por que ela faz isso? Ela faz isso porque ela não consegue sobreviver no agora. Então, quanto mais você respeita, quanto mais você aceita o agora, mais você vai se libertar da dor, do sofrimento, da mente. E aí vem a pergunta. Por que a mente resiste? Por que a mente não aceita o agora? Por quê? Por que ela sempre foge para o passado? Por que ela sempre foge para o futuro? Porque a mente não sobrevive seu passado e seu futuro. Pense, você não consegue pensar sobre o agora, sobre este momento. Este momento você só consegue perceber, você só consegue viver. Sempre que você pensa, você está pensando sobre o passado, sobre o futuro. Então, o que eu estou propondo é você parar de pensar. E quando me disseram isso, eu disse, mas daí eu vou morrer? Como eu vou sobreviver sem pensar? E aí eu entendi que, de fato, a gente morre quando para de pensar. Mas o que morre em nós não é o que nós verdadeiramente somos. O que morre em nós quando nós paramos de pensar é o falso eu, que é essa voz na cabeça, a serpente tagarela que não para um minuto. E aí quando você silencia essa voz, essa voz morre, aí o seu eu verdadeiro, que é a consciência, se manifesta através de você. E aí nasce todo um outro tipo de conhecimento em você. Você se torna 1000 vezes mais sábio, 1000 vezes mais inteligente. Por quê? Deixa eu te explicar. Se você olhar para uma rosa, por exemplo, a mente vai te dizer, eu sei o que é isso. Isso é uma rosa. E você não tem mais interesse pela rosa. Por quê? Você já sabe o que ela é. Se você olhar para mim, você já sabe quem eu sou. Ah, eu sei, esse é o Jacob. Se eu olhar para você, eu já sei quem você é. Só que o que acontece? Eu não sei quem você é, e você não sabe quem eu sou, e eu e você não sabemos o que a rosa é. Existe, tanto em mim, quanto em você, quanto na rosa, uma profundidade insondável, que você não consegue entender. E quando você vive da mente, você só conhece coisas sobre mim. Eu só conheço coisas sobre você. Eu e você só conhecemos coisas sobre a rosa. Mas quando nós saímos da mente, nós entramos em contato com algo mais profundo que existe em mim, que existe na rosa, que é um conhecimento direto, sem essa neblina do conhecimento que nós temos. E é nisso que o milagre da vida volta a reaparecer. Viver no agora é isso, você não precisa ter conceito sobre tudo, você não precisa ter uma explicação para tudo, você não precisa querer entender tudo, você só precisa viver, entrar em contato com as coisas, ter essa conexão profunda, direta com as coisas. Mas você não tem mais isso, a confiança na vida.
Você não confia mais na vida. Você só confia no que você sabe. Só que a vida é muito maior do que o que você sabe. A mente é limitada, a mente é condicionada. A nossa essência é ilimitado, é incondicionado. Tem uma coisa que Jesus falou, que isso só passou a fazer sentido para mim há pouco tempo. É uma coisa que ele diz o seguinte: aquilo que eu faço, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço não vem de mim, mas vem do Pai que está em mim e que através de mim faz a sua obra. Dentro de você tem o Pai, dentro de você tem essa centelha divina da qual eu falei ontem. Dentro de você existe um poder extraordinário que quer agir através de você. E você não deixa. Por quê? Porque você quer conduzir, tocar a tua vida sozinha, baseada no seu pensamento, baseada nas coisinhas que você coletou aqui, que você coletou lá, uma experiênciazinha que você teve aqui, você tomou uma percepção aqui e outra percepção lá. E você perde a sua vida com essas bobagens. Eu estou te falando, presta atenção, eu estou te falando daquilo que eu comecei a falar na primeira noite. Você não veio aqui para sofrer. A vida não é para ser dura. A vida não é para ser difícil. Não existe razão para você ficar carregando. Conheço uma pessoa que a outra já morreu 10 anos. E ela não consegue parar de falar dessa pessoa, do quanto mal ela fez, do ressentimento. E eu nunca vou perdoar. A outra pessoa já está anos deteriorada, já desapareceu, mas essa pessoa ela carrega essa mágoa. A maioria de nós faz isso, talvez não com pessoas que já morreram, mas pessoas que ainda estão à nossa volta. Então o que acontece? A mente, ela precisa dessas coisas. A mente precisa de ressentimento. A mente precisa de mágoa. A mente, vou dizer uma coisa para vocês, a mente desgovernada, o falso eu, é o pai da mentira. Quando você se perde no falso eu, o falso eu ele é feito de mentira. Você coleta conclusões que você tira e você forma um eu com isso. E quando você forma um eu com isso, um eu com mentiras que você coletou por aí, tudo que você vê, todas as coisas que você vê à sua volta, são filtradas por esse eu. São distorcidas por esse eu. Você vê a sua realidade, você vê o mundo através desse eu. Então ele é o pai da mentira, porque ele nasce de uma mentira, ele não é de verdade, ele é um falso eu. E tudo que vem dele é mentira, porque ele distorce tudo. Então você vê as coisas distorcidas. Por isso que eu falei, a coisa mais importante é você separar consciência de pensamento. Porque quando você não separa consciência de pensamento, o que acontece? O que acontece? Você se torna o pensamento. E quando você se torna o pensamento, o que acontece com aquilo que você verdadeiramente é? Com aquilo que nós falamos ontem, com a essência, com o Pai que existe dentro de nós, com o reino dos céus, com o tesouro, ele fica obscurecido. Então a mente, ela precisa, o falso eu, quando está identificado com a mente, o falso eu ele não consegue permanecer no controle sem esses dramas, sem esses ressentimentos, ou esses medos, os desejos, as aversões em relação ao futuro. Por isso, ele não gosta do agora. Ele vê o agora como uma ameaça. Ele diz, o falso eu diz, mas a minha vida, agora, olha pelo que eu estou passando. Eu quero sair do agora.
Não existe aceitação, existe resistência. E essa resistência tem como objetivo uma única coisa só. Tem como objetivo ficar cada vez mais governando a sua vida. Então, preste bem atenção. Consciência é atemporal. O que é? Vou explicar aqui, ó, para vocês. Essa é uma das coisas mais polêmicas, talvez, que você possa entender. Por quê? Porque isso desdiz muita coisa. O que acontece? Tempo, a gente aprendeu na escola que existem 3 tempos: passado, presente e futuro. Só que o grande erro é que o presente não é tempo. O presente é atemporal. Então, o presente é a eternidade. Quando as pessoas falam em vida eterna, a vida eterna é o agora. Sempre, a vida ela é eterna, mas ela sempre está no agora. Então, a consciência é atemporal. A mente é passado e futuro. Quando você passa aí a pessoa pergunta, mas qual é a função da mente? Quando você passa a viver da consciência, da dimensão atemporal que existe em você, a dimensão atemporal, a consciência é a dimensão atemporal. Quando você começa a viver da essência, a mente ela se torna serva da consciência. Você vai usar a mente, mas a mente vai estar a serviço da consciência. O pensamento ele ainda flui, mas presta atenção, o pensamento ele vem e flui da consciência. Quando você vive do falso eu, o pensamento é uma reação condicionada do seu passado. O que condiciona, você só pensa com base no seu passado. Então, o tempo, que é o passado e o futuro, e a mente são inseparáveis. O passado e o futuro só existem onde? Na nossa mente. Você pode duvidar disso. Mas imagine o planeta sem nós seres humanos. O planeta só habitado por plantas e animais. Será que ainda haveria passado e futuro sem a mente humana? Será que se você perguntasse para o seu cachorrinho, para o seu gato de estimação, que dia é hoje? Será que ele tem noção de que hoje... Será que faria algum sentido para o cachorrinho ou para o gato essa pergunta? Eles diziam, não, hoje é hoje. É o agora. Não existe nada fora disso. Então, qual é a função do tempo e da mente? Nós precisamos dos dois, tanto do tempo como da mente, para as questões práticas do dia a dia. Mas quando nós nos identificamos com a mente, quando a mente toma conta de nós, aí que nós passamos a viver de maneira inconsciente. Nós extraímos a nossa condição, melhor, nós extraímos a nossa noção de eu, a ideia de quem somos, do passado e do futuro. E é aí que surgem os problemas. O sofrimento, a mágoa. E assim, ó, eu vou dizer para você bem sincero, bem honesto. Não é nem o sofrimento que é o problema. Um dia você vai perceber que deixar de ter ressentimento, deixar de ter mágoa, deixar de ter inveja, deixar de ter ciúme, deixar de ter medo, deixar de ter ansiedade, todas essas coisas, não são a coisa mais importante. O mais importante que vai acontecer, a transformação mais profunda que vai acontecer, é você sentir outra vez a vitalidade
e o infinito potencial criativo da vida, desse aspecto divino que existe em você e que é inseparável do momento presente. Esse é o maior ganho. Ressentimento, essas coisas incomodam, perturbam, mas o pior prejuízo é que essa vitalidade, a espontaneidade, a leveza, a naturalidade, a plenitude, a abundância, aquilo que você é, fica encoberto pelo falso eu. E a nossa verdadeira natureza é obscurecida. Essa é a grande perda que existe. A vitalidade, o encantamento, ter isso de volta, o encantamento pela vida. Todo dia você estar encantado pela magia, a leveza, a naturalidade. Essas palavras ainda existem na sua vida? Leveza, naturalidade, encantamento, a magia de você estar vivo. Todos nós sofremos muito ao ignorar ou negar cada momento precioso que nós temos, ou reduzir este momento, reduzir essa magia, a vida, esse aspecto divino da vida, reduzir isso a um meio para alcançar algo no futuro. Essa é a grande problemática do ser humano. Vou repetir. Todo encantamento, toda magia deste momento, você pega e você reduz isso como um degrau para alcançar algo no futuro. Você está entendendo isso? A loucura disso, a insensatez, a insanidade disso. Você mata a vida que existe agora, o encantamento, a leveza, a magia, porque você quer algo no futuro. Está entendendo? Bom, senhores e senhoras, eu me empolguei tanto que eu nem cheguei no corpo de dor ainda. E agora, José? Não cheguei no corpo de dor. Vamos deixar o corpo de dor para amanhã. Temos o corpo de dor, temos o medo. Só falei de sofrimento. Queria falar dos 4. Só falei de sofrimento. Mas eu me empolguei porque eu lembro do quanto a vida pode ser pegajosa, pode ser asquerosa, pode ser uma coisa assim que a gente não quer nem chegar perto. A gente acorda de manhã, ai, mais um dia. E como ela se torna diferente quando você percebe isso que nós estamos falando. Tá bom? Amanhã, sábado, cara, nós chegamos a 8.200 pessoas. Vocês me surpreenderam hoje. Eu achei que nós ia ter sexta-feira, as pessoas não aparecem. Mas amanhã, Marcos Tardinha ainda conosco, obrigado. Amanhã